Vai nos dizer aqui em Marcos capítulo 7, versículo 21 ao 23, o Senhor aqui está dando um ensinamento para os fariseus e para os seus discípulos. Jesus, uma certa vez, ele entrou para comer na casa de uma pessoa, e Jesus não lavou as mãos e não lavou os pés. E os fariseus tinham isso como regra, tinha isso como doutrina. Eles tinham isso e eles levavam muito rígido. Eles tinham lavado do copo, eles tinham lavado do prato, eles tinham isso como purificação. Eles não entram com o mesmo sapato que eles estão lá fora, eles não entram dentro de casa. Os judeus, eles têm um sapato que eles usam lá fora, e eles têm um sapato que eles usam dentro de casa. Automaticamente ele chegou na porta da casa, ali vai ter um tambor. Se você olhar, esses tambores vão aparecer nas bodas do cordeiro, ou na festa das bodas. João capítulo 2, você vai ver que Jesus está numa festa e o vinho acaba, e tem ali 4 tambores, como se fosse de 200 litros, cheio de água, que servia para a pessoa lavar a mão, o rosto, lavar os pés. Isso era purificação. Jesus falou: vai lá e enche aqueles tambores. Por isso que as pessoas ficam impressionadas, porque diz: meu Deus, a transformação aconteceu de um tambor onde as pessoas lavam as mãos. Se você olhar, havia alguns tanques em Jerusalém. Se você olhar, há um tanque no Evangelho de João, tanque de Betesda, aonde estava o paralítico aguardando o mover das águas. Por que tinha aquele tanque na entrada do templo? Porque as pessoas, antes de chegar e entrar no templo, primeiro eles passavam por dentro daquele tanque e eles molhavam até a cabeça tudo. Isso era uma regra dos fariseus de purificação, e Jesus veio e quebrou essa regra. Aí Jesus vem, ele entra para comer na casa de uma pessoa, e Jesus não lava as mãos. Então os fariseus ficam furiosos e diz: tu não cumpre a lei, porque tem que lavar as mãos, tem que lavar os pés, tem que lavar o prato, tem que lavar, olha, o copo. E Jesus diz que o pecado não é aquilo que entra dizendo, ou em outra palavra, o pecado não estava em lavar o copo ou em lavar o prato, mas o pecado estava naquilo que saía. Os judeus também tinham costume, eles não comiam todo tipo de comida, como carne de porco, como outro tipo de carne, ou outro tipo de comida, eles não comiam. E Jesus, aonde ele entrava, ele comia de tudo. Então, Jesus, ele falou que o pecado não estava naquilo que ele comia, mas o pecado estava naquilo que saía. Por isso que no capítulo 7, versículo 21, Jesus repreende dizendo: pois é do interior do coração do homem que procede os maus pensamentos. Ele estava dizendo: o pecado não está em lavar a mão, em lavar o pé, ou em lavar o prato, mas o pecado, muitas das vezes, ele talvez não é nem tanto gerado por fora, mas o pecado muitas vezes ele é gerado por dentro. E se você olhar, que é do coração do homem que procede os maus pensamentos: prostituição, furto, homicídios ou adultérios. Quando eu olho para essa mensagem, eu vejo que Efagrio para Tito, em 345 a 349, este homem foi um papa da Igreja Católica, e ele fez uma doutrina interna, colocando como os 7 pecados capitais. Tem pessoa que já ouviu isso aí. 7 pecados capitais. A Bíblia não vai dizer claramente
vamos dizer, 7 pecados capitais, mas ele fez uma doutrina baseada na Bíblia naquela época, para ver se viesse trazer despertamento para o povo naquela época. Hoje eu vou pregar aqui uma doutrina católica. Vamos ver se tem católico aqui. Cadê os católicos? Levanta as mãos. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Este homem, ele pegou e colocou hoje, muitos talvez na catequese ou em outras partes, eles dão essa doutrina. Mas vamos ver se nós evangélicos e se os católicos estão obedecendo essa doutrina. Porque automaticamente essa doutrina, eu fui analisar ela e eu vi que eles tiraram desse texto, e essa doutrina sim, ela está baseada na Bíblia, está baseada na palavra de Deus. E quando eu olho para esta palavra, eu vejo que este homem, Evangrio Partido, ele começou a colocar 7 coisas que destroem uma pessoa, 7 pecados capitais que, olha, acaba com a vida de uma pessoa. E a primeira que ele colocou se chama soberba. A soberba, ela é um pecado que automaticamente destrui um cristão ou qualquer pessoa. O que é a soberba? A soberba, ela é o oposto da humildade. Se você olhar, você vai ver que em Provérbios 16:5 vai dizer assim: porque a soberba, ela traz no coração do homem, ela traz no coração da mulher algo chamado orgulho. E olha o que vai dizer aqui em Provérbios capítulo 16:5: todo homem arrogante, abominação ao Senhor, certamente não ficará impune. Quer dizer, a soberba vai deixar uma pessoa orgulhosa, arrogante. O que é uma soberba? Vamos trazer um exemplo: Lucifer, ou o anjo caído. Ele era um anjo que ele foi feito para adorar a Deus. Só que a Bíblia fala que a soberba entrou no coração dele, e ele disse: eu vou ser maior do que Deus, eu vou ser acima de Deus. E quando ele deixou a soberba entrar dentro do coração dele, Deus falou: você vai descer no mais profundo e no mais oculto do inferno. Sabe qual é esse sentimento? Esse é aquele tipo de pessoa que quando talvez ele está lá no chão, talvez ele está lá, ele talvez está lá embaixo, talvez ele é humilde, mas automaticamente ele começa a crescer um pouco, tanto espiritualmente, tanto materialmente, ou em outras áreas. Nem todo mundo é assim. Eu estou dizendo algumas pessoas, quem está me entendendo? Aqueles que deixam esse espírito entrar, e quando ele está num nível grande, ele já começa a se achar grande, e já automaticamente já não quer mais respeitar ninguém. Se ele está na igreja, talvez ele é um simples irmão, uma simples irmã. Aí Deus começa a levantar ele, Deus começa a levantar ela, Deus começa a abençoar o ministério dele. Aí ele começa a ser usado na palavra, começa a ser usado nos dons, aí ele começa a ser reconhecido. Ele já diz no seu coração: agora eu não preciso mais obedecer, pastor, agora eu não preciso mais obedecer, igreja, agora eu já não preciso obedecer mais isso, e já não preciso obedecer aquilo, porque eu sou, eu posso, eu sou isso. Quem está entendendo aqui? Levante as suas mãos. Automaticamente ela ou ele deixa que a soberba, e por ele muitas vezes ter subido, ou por ela ter subida, ele acha ou ela acha que já não precisa respeitar mais ninguém. Na vida material a mesma coisa. Tem muitos, nem todo mundo é assim, mas tem muitos que eles
sobe materialmente, ele deixa a soberba entrar, e automaticamente ele acha, por ele ter condição, as coisas têm que ser do jeito dele, ou as coisas têm que ser do jeito dela. Por talvez automaticamente Deus lhe entregar algo, ele deixou esse espírito entrar no coração. Mas a Bíblia fala: bem-aventurados são os humildes. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Só que humilde não quer dizer ser pobre. Humilde quer dizer aquele que, mesmo que Deus levanta ele tem o Espírito de Jesus, ele continua sendo humilde, ele continua sendo lá embaixo. Quem está me entendendo aqui, levanta a mão e diga glória a Deus. Porque Jesus, sendo Filho de Deus, Jesus, ele mesmo sendo o dono do mundo, ele chegou até João Batista e falou: pode me batizar, mas não, Senhor, tu é o Filho de Deus. Não, eu estou aqui para obedecer o mandamento do meu Pai. Quem está me entendendo aqui, levanta a mão e diga glória a Deus. Então, quando eu olho para esta palavra, eu vejo que o primeiro pecado capital é a soberba. O segundo pecado capital é a avareza. E esse pecado, sabe o que é a avareza? É o apego exagerado com as coisas daqui, bens materiais, a chegar a um ponto que ele já não tem mais tempo para Deus. Você já viu aquela pessoa que vai uma vez por ano na igreja? Aquela pessoa, você chega para ele e fala: você é evangélico? Sim, eu sou evangélico. Você é católico? Sim, eu sou católico. Mas ele vai uma vez por ano na igreja. Sabe por quê? Porque automaticamente a avareza entrou dentro do coração dele, e ele está tão preocupado com as coisas daqui, tão preocupado com as coisas daqui, que ele já não tem mais tempo para buscar a Deus. Olha o que vai dizer 1 Timóteo capítulo 6, do 9 ao 10. 1 Timóteo, capítulo 6, 9. Olha o que vai dizer. Tudo que eu trago para você é pela Bíblia. Olha o que vai dizer 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 9 ao 10. Olha o perigo que vai mostrar aqui. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentações e em laços, e em muitas consubciências, loucas e noviças, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Aqui Deus está dizendo que não é pecado você ser prosperado. Você pode ser um empresário muito abençoado. Você pode ser um empresário muito abençoado. Você pode ser alguém que Deus pode te dar empresas, que Deus pode te dar fazenda, e você pode ser alguém muito abençoado. Só que o erro aqui é que muitos, quando Deus começa a abençoar tanto ele começa só praia, festa, cerveja, churrasco, isso daqui, isso dali, isso de lá, isso de cá, viagem para aqui, viagem para lá, e vai para cá, e vai para cá, e vai para lá, e daí quando viu, passou 3 anos e ele não apareceu mais na igreja. Automaticamente aquilo não foi uma bênção. No lugar da condição de aproximar de Deus, lhe fez e lhe tornou a maldição, porque lhe afastou de Deus. Como o irmão contou um dia aqui na vigília, há uma pessoa que vinha de longe, de a pé da igreja, falou: quando Deus me entregar uma moto ou isso, olha, eu vou estar todo dia na igreja. Deus entregou, sumiu da igreja. Porque automaticamente Deus entregou, ele daí falou: agora eu tenho moto, eu não vou para a igreja, eu vou para a festa. Agora Deus entregou, eu não vou para a igreja, eu vou para tal lugar. E a avareza acaba destruindo uma pessoa ao amor às coisas dessa terra. Quantas pessoas que não servem a Deus por causa da avareza? Mas se eu aceitar Jesus, eu vou ter que largar isso.
Se eu for seguir a igreja, eu tenho que parar com meus rolinhos. Se eu for servir, se eu for fazer isso, eu tenho que parar com isso, com aquilo. Automaticamente ele não quer deixar, automaticamente é avareza. Porque automaticamente são coisas que prendem o homem no mundo. O poder, se você olhar, uma coisa mais perigosa que existe é o poder. Você quer conhecer uma pessoa verdadeiramente quem ele é? Dá poder. Você quer conhecer uma pessoa verdadeiramente quem ela é? Dá poder para ela. Aí ele vai se revelar quem